Um dos maiores vícios que o ser humano pode ter atualmente é o consumo exacerbado de açúcar. Seja ele no refrigerante, quanto em outros alimentos que produzem açúcar em nosso corpo. Ao explorarmos os efeitos positivos na redução de açúcar em seu corpo, mente e estilo de vida, você descobrirá como esse simples ato pode desencadear uma cascata de benefícios surpreendentes. Para isso, vamos descrever o porquê de eliminar completamente o açúcar da sua vida por 2 semanas é extremamente importante para a sua vida. A primeira observação notável é a transformação do formato do seu rosto, tornando-se menos arredondado, menos inchado e mais estreito. Esses benefícios também se estendem à região abdominal. A explicação para a perda de gordura nessa área é a seguinte: o corpo utiliza açúcar e gordura como suas principais fontes de energia. Quando há a opção de escolher entre essas duas fontes, o corpo geralmente opta pelo açúcar. No entanto, ao eliminar o açúcar da sua dieta, o corpo é obrigado a recorrer à queima de gordura, começando pelo fígado. A segunda transformação admirável ao eliminar o açúcar é o benefício direto em 4 partes essenciais do corpo: olhos, rins, artérias e cérebro. No que diz respeito aos olhos, você terá uma visão mais nítida, menos embaçada, uma vez que eles são sensíveis ao açúcar. Vale ressaltar que a diabetes pode levar à retinopatia diabética, uma condição resultante de danos aos vasos sanguíneos da retina. No caso dos rins, haverá uma melhoria, pois esses órgãos são afetados negativamente pelo excesso de açúcar. A presença de açúcar ou proteína na urina pode ocorrer devido à inflamação causada pelo açúcar, danificando os pequenos vasos sanguíneos dos rins, de maneira semelhante à ferrugem prejudicando as tubulações. Esse dano nos vasos sanguíneos pode levar a dificuldades nos rins para filtrar substâncias, resultando na presença de açúcar e proteína na urina. Conhecido como nefropatia diabética, esse processo melhora essencialmente a função renal, beneficiando os néfrons, que são as unidades de filtragem dos rins. Ao manter elevados níveis de açúcar no sangue por períodos prolongados, há o risco de danificar as artérias, contribuindo para o desenvolvimento de doenças vasculares, frequentemente conhecidas como complicações vasculares diabéticas. Contudo, ao eliminar o consumo de açúcar, o processo de cura das artérias danificadas devido à inflamação causada pelo excesso da glicose é iniciada. O açúcar afeta negativamente o colesterol, mas ao cortá-lo da dieta, você experimentará uma melhoria significativa nos seus níveis de colesterol. Então, abordaremos o impacto do açúcar no cérebro. Ao reduzir ou eliminar o açúcar da sua dieta, os nervos cerebrais iniciam um processo de recuperação. Isso é particularmente benefício para aqueles que sofrem de uma condição diabética conhecida como neuropatia periférica, caracterizada pelo dano nas extremidades dos nervos dos pés, tipo formigamento nos pés. Ao adotar essa mudança na dieta, haverá uma melhora progressiva nesse quadro. Dado o grande número de nervos no cérebro, a melhoria se estenderá de forma abrangente, resultando em benefícios notáveis para a função cognitiva e o humor. A sua memória e concentração tendem a se aprimorar, proporcionando uma sensação geral de bem-estar e felicidade. É impressionante observar que a diabetes, uma condição diagnosticada pelo excesso de açúcar no sangue, sugere uma abordagem direta de consumir menos açúcar para combatê-la. No entanto, infelizmente, essa conclusão não é frequentemente destacada na perspectiva de muitos profissionais. Ao abordar a diabetes, é comum que apontem 2 causas principais: estilo de vida e genética. Em outras palavras, fatores como obesidade, má alimentação, sedentarismo e herança genética familiar são frequentemente destacados como elementos contribuintes para o desenvolvimento da doença. Há também uma curiosidade interessante. Alguns pesquisadores argumentam que a urbanização pode contribuir para o aumento do risco de diabetes quando se muda para uma cidade grande. No entanto, o curioso é que muitos não destacam adequadamente o papel do açúcar nesse contexto, o que é surpreendente. Em vez disso, frequentemente atribuem a culpa à gordura saturada. Para aprimorar a alimentação,
Muitos recomendam adotar uma dieta rica em grãos, especialmente em grãos integrais. No entanto, é crucial notar que os grãos integrais consistem principalmente em cerca de 85% de carboidrato. Portanto, fica claro que cortar o açúcar é a principal estratégia na luta contra o diabetes. Outro benefício notável é a redução da frequência urinária durante a noite. Isso ocorre devido à relação entre a água e o açúcar. Quando você consome açúcar, ela entra na corrente sanguínea e em seguida é filtrada pelos rins. O resultado desse processo é um aumento na micção, especialmente durante a noite. Eliminar completamente o açúcar da sua dieta significa que você terá menos idas ao banheiro à noite. Alguns pacientes que lutavam contra o vício em açúcar chegavam a se levantar até 10 vezes durante a noite para urinar. No entanto, ao cortar o açúcar, muitos experimentam a capacidade de dormir a noite toda. Embora essa mudança seja positiva, possa levar algumas semanas ou meses, mas isso dará uma preservação à qualidade do seu sono que é inestimável. Outro aspecto aprimorado será a sua energia. Conforme mencionado anteriormente, o corpo tem apenas dois combustíveis, açúcar e gordura, mas armazena muito mais calorias de gordura do que de açúcar. Em média, até mesmo uma pessoa magra carrega cerca de 100.000 calorias de gordura, enquanto possui aproximadamente 1.700 calorias de açúcar. Podemos fazer uma analogia com uma bateria de carro com uma pilha de controle remoto. Dependendo apenas da pilha de açúcar para alimentar todo o corpo, resulta em desejo constante, mau humor e falta de energia. Quando o corpo utiliza a gordura como fonte de combustível, as oscilações de energia e a sensação de cansaço diminuem naturalmente. O corpo deveria recorrer à gordura para produzir energia entre as refeições, mas isso muitas vezes não ocorre devido ao excesso de açúcar na dieta. Ao cortar o açúcar, o corpo é forçado a usar a gordura como combustível, proporcionando maior energia e disposição ao longo do dia. Além disso, o impacto se estende ao cérebro, melhorando sua função. Isso nos leva ao próximo ponto: os desejos. A ausência de apetite entre as refeições ocorre porque, mesmo sem ingestão alimentar, o corpo obtém energia a partir de sua própria reserva de gordura. Isso resulta em saciedade natural, diminuindo a sensação de fome. A única maneira de incentivar o corpo a realizar esse processo é cortar o açúcar e reduzir a frequência das refeições ao longo do dia. Se você está se perguntando sobre como eliminar os desejos por açúcar, a resposta é bem simples: pare de consumir açúcar. Esse processo pode levar cerca de 3 dias ou até mais. Embora possa parecer desafiador, não é impossível. E qualquer pessoa com vontade pode alcançar esse objetivo. A chave está em um comprometimento real e determinado com você mesmo. Ao decidir embarcar nesse processo, é aconselhável reduzir a ingestão de carboidrato para menos de 50 gramas por dia, incluindo frutas, mel e carboidratos refinados como pão, massa, cereais, biscoitos, bolos, entre outros desejos que a gente sempre gosta de comer. Em média, um americano consome aproximadamente 13 colheres de chá de açúcar adicionado diariamente, o que equivale a cerca de 54 gramas de açúcar. No entanto, esse valor refere-se apenas ao açúcar adicionado. Se considerarmos a quantidade de açúcar presente em outras fontes de carboidratos, como pães, cereais, biscoitos, panquecas, cookies e bebidas como vinho, cerveja, refrigerante, suco, entre outros, estamos falando de aproximadamente 300 gramas de açúcar por dia. Portanto, a preocupação com açúcar adicionado é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro desafio está nas fontes de carboidrato que se transformam em açúcar no corpo. A sexta mudança notável é a redução da rigidez do inflamação, resultando até mesmo em artérias menos rígidas. Esse benefício reflete positivamente na pressão arterial, que tende a se aproximar da normalidade, muitas vezes exigindo menos medicação. Para quem faz uso de anti-inflamatórios, ao consultar o médico, é possível considerar a redução ou interrupção significativa, uma vez que a inflamação estará controlada. Isso se aplica não apenas à inflamação nas paredes das artérias, mas também internamente nos tecidos dos olhos, rins e sistema nervoso.
Quanto à sétima transformação, ela é a mais evidente de todas, a perda de peso, incluindo não apenas líquidos, mas também gordura. Inicialmente, a perda de peso ocorre principalmente na forma de água, pois o glicogênio, a forma de armazenamento de glicose no corpo, retém cerca de 3 vezes o seu peso em água. Assim, o açúcar armazenado funciona como uma esponja cheia de fluidos. Em termos numéricos, nas primeiras 2 semanas é possível perder aproximadamente 5 quilos, somente pelo fato de você ter cortado o açúcar. Muitas pessoas que buscam emagrecer tentam adotar dietas ricas em carboidrato, mas isso é como nadar contra a correnteza, porque é extremamente desafiador manter esse plano a longo prazo, devido aos constantes desejos e sensações de fome que falamos anteriormente. O próximo benefício notável é a melhoria na aparência da sua pele. Isso porque problemas cutâneos como acne, dermatite e erupções vermelhas tendem a melhorar. Ao reduzir a inflamação em todo o corpo, incluindo a pele, os efeitos são particularmente perceptíveis no rosto. Além da pele tornar-se mais clara, a região ao redor dos olhos e bochechas também apresentará menos inchaço, que muitas vezes está associado ao consumo excessivo de carboidratos. Por fim, mas certamente não menos importante, destaque-se a notável melhoria na resistência à insulina, que é, de fato, a raiz de muitos problemas de saúde enfrentados pela maioria das pessoas. A resistência à insulina ocorre quando o corpo desenvolve uma ineficácia em responder adequadamente à insulina, liberada em resposta ao açúcar e aos carboidratos. Essencialmente, é como se o corpo criasse uma barreira, rejeitando essa substância. Esse quadro pode evoluir para intolerância à glicose, uma forma adicional de resistência. Ao longo do tempo, o consumo excessivo de açúcar leva o corpo a resistir a ele, como se erguesse uma barreira ao seu redor. Com o tempo, o pâncreas esgota sua capacidade de produzir insulina em excesso, levando ao desenvolvimento de pré-diabetes e diabetes, uma vez que não consegue mais compensar a resistência. Além de seu papel crucial na regulação da glicose, a insulina também desempenha uma função vital na absorção de diversos nutrientes essenciais. Ao cortar ou drasticamente reduzir o consumo de açúcar, a eficiência da insulina melhora, otimizando a absorção desses nutrientes e contribuindo para a redução da gordura no fígado. Essa mudança não apenas reduz o risco de doenças cardíacas, derrames e câncer, mas também promove uma melhoria no metabolismo. E são por esses motivos que, ao cortar o açúcar da sua dieta, você experimentará melhorias significativas no seu corpo. Até mesmo seu humor se eleva, a função cognitiva se afina, o inchaço facial diminui, a barriga se reduz e os desejos por açúcar praticamente vão desaparecer. Portanto, não hesite em começar essa jornada agora. Ao cortar o açúcar, você não apenas está dando um passo significativo para melhorar a sua saúde, mas também está proporcionando a seu corpo a oportunidade de se equilibrar e prosperar. É um presente valioso que você merece receber, e os benefícios serão uma recompensa para toda a vida. E como sua capacidade cognitiva irá aumentar quando iniciar o processo de desintoxicação do açúcar, que tal aprender em como se tornar uma pessoa mais inteligente? Vou deixar esse vídeo para você assistir agora e ampliar ainda mais seus conhecimentos para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Se chegou até aqui, quero te agradecer de coração. Se esse vídeo contribuiu para a sua vida, considere deixar seu like e se inscreve no canal. Um muito obrigado e até breve.